A capivara carteira chega, ela traz as cartas. Eu fico feliz, até que eu começo a ler os pedidos. Faz um vídeo sobre Neon Genesis Evangelion. Falem de Evangelion. Meteoro, faça um vídeo sobre Evangelion. Faz algum sobre os temas abordados em Evangelion. No aguardo de algum vídeo sobre Evangelion. Quem sabe um vídeo sobre Evangelion. Faz um vídeo sobre Neon Genesis Evangelion. Faz um vídeo sobre Evangelion. Com certeza, muito assunto para explorar. KK. Aí eu fico preocupado. Evangelion não é um anime qualquer. Eu não saberia nem por onde começar. Então eu subi a montanha mais alta e fui falar com a mulher mais sábia. Muita gente gostou de Evangelion, mas pouca gente entendeu. É assim porque em Evangelion, nada nunca é o que parece. Evangelion é mais um desses animes de robô gigante, só que não. Aliás, os robôs nem são robôs. A primeira metade da série original é feita para conquistar o público. A cada episódio aparece uma nova criatura dessas. E a cada episódio, uma criatura diferente é derrotada numa batalha épica. Entre uma luta e outra, você acompanha o drama das pessoas envolvidas nessa destruição toda. E nesses primeiros episódios, a maior parte do drama tá na história desse cara. すまんな転校生。わしはお前を殴らないかん。殴っとかな気が済まへんね。悪いね。この間の騒ぎであいつの妹さん怪我しちゃってさ。ま、そういうことだから。僕だって乗りたくて乗ってるわけじゃないのに。Dá pra perceber já nesses primeiros episódios que Evangelion é uma evolução natural do gênero ao qual ele pertence. Mas é na segunda metade da série que a complexidade aumenta e os diálogos ficam mais pesados. Essa é uma escolha inteligente, porque a essas alturas o público já foi conquistado pelas batalhas. O Shinji é só o primeiro sinal de que Evangelion é uma obra corajosa e revolucionária. É sério, tem uma revolução aqui. Uma revolução não só para a história do gênero mecha, mas também para a história do anime como um todo. E até mais do que isso, essa obra abriu caminho para que alguns temas muito difíceis fossem levados para dentro da cultura pop. Talvez você odeie o Shinji, mas não dá para negar. A revolução começa com ele, porque o Shinji é um personagem muito bem construído. Olha bem para essas imagens. Isso não parece só um trabalho de ilustração. Isso parece um trabalho de engenharia. Cada mecanismo desses se movimenta de um jeito que faz sentido. O estúdio Gainax fez um trabalho técnico muito preciso para fazer a gente acreditar que essas estruturas são possíveis e viáveis. A arte aqui é impecável e até realista. O mesmo cuidado e a mesma técnica foram aplicados na narrativa, e o Shinji é a prova disso. Ele é rejeitado pelo pai. Ele é colocado em situações de risco. E aí ele reage com medo, ele hesita, ele parece fraco. Mas essa fraqueza, para alguém nessa condição, é natural e real. もし僕が乗らないって言ったら、初号機はどうするんですか？レイが乗るでしょうね。乗りますよ。乗りたくないの。そりゃそうでしょ。第一僕には向いてませんよ、そういうの。
だけど綾波は美里さんや律子さんいい加減にしなさいよ。人のことなんか関係ないでしょ。 O Shinji está sempre se questionando. Aliás, tem vezes que ele até se faz as perguntas certas. ね何よ。えアスカはなぜエヴァン乗ってんの？決まってんじゃない。自分の才能を世の中に示すためよ。自分の存在を？まあ似たようなもんね。あの子には聞かないの？綾波には前聞いたんだ。ふん。仲のおよろしいこと。そんなんじゃないよ。シンジはどうなのよ。わからない。O histórico de abandono torna o Shinji incompetente na tarefa de se relacionar com os outros. E é graças a essa incompetência em se relacionar que a gente é apresentado ao dilema do porco-espinho. あいつ、ひょっとして友達いないんじゃないかしら。シンジ君ってどうも友達を作るのには不向きな性格かもしれないわね。山嵐のジレンマって話知ってる？山嵐？あのトゲトゲの？山嵐の場合、相手に自分のぬくもりを伝えたいと思っても、身を寄せれば寄せるほど体中のトゲでお互いを傷つけてしまう。人間にも同じことが言えるわ。今のシンジ君は心のどこかで痛みに怯えて臆病になってるんでしょうね。O dilema do porco-espinho é muito importante para entender o que está acontecendo em Neon Genesis Evangelion. Esse conceito é apresentado no 4º episódio e ele é a chave para entender o final da série, porque o dilema do porco-espinho se relaciona com um outro elemento do mundo ficcional de Evangelion, o A.T. Field. Em Evangelion, o mundo é atacado por essas criaturas, chamadas de anjos. Os anjos são protegidos por esse campo de força, geralmente invisível, chamado de A.T. Field. Só que o A.T. Field é muito mais do que um campo de força, e é muito mais do que um elemento ficcional. No final da série, você descobre que esse cara e alguns dos superiores dele têm planos secretos para fundir toda a humanidade em um único ser, com um único corpo e uma única consciência. Para isso acontecer, todos os A.T. Fields precisam ser rompidos. Ou seja, o A.T. Field é aquilo que separa você do outro. É graças ao A.T. Field que você é um indivíduo. O seu A.T. Field é a sua individualidade. A.T. Field significa campo de terror absoluto. Como você pode perceber, esse desenho não tem um conceito muito positivo sobre individualidade. No fim da história, o Shinji se vê diante de um dilema. Ele pode viver dentro de uma divindade, que é a soma de todas as vidas humanas, ou ele pode se separar dessa estrutura coletiva e voltar a ser um indivíduo. É difícil para ele e tem que ser difícil mesmo, porque no momento em que a vida dele deixa de conter a vida dos outros, ele tem que conviver e se relacionar com esses outros. O conceito que Sartre faz dos outros e o conceito que Evangelion faz de individualidade se encontram e se complementam. O raciocínio é mais ou menos esse. É porque eu existo como indivíduo que os outros existem. Os outros são o inferno. Logo, a individualidade é o terror absoluto que me coloca diante desse inferno que são os outros. E se você acreditar que existe mesmo um jeito de superar a individualidade, você começa a entender o projeto de aperfeiçoamento da humanidade. Aperfeiçoamento é um nome meio enganoso.
As lideranças militares e políticas por trás desse projeto não querem aperfeiçoar a humanidade. É o contrário, elas querem destruir a humanidade para formar aquele ser divino que é a soma de todas as consciências que existem. Elas querem usar a humanidade como instrumento para o objetivo delas. E é por isso que o diretor da série insistiu que a tradução para o inglês fosse essa: projeto de instrumentalização da humanidade. O termo original em japonês permite as duas interpretações. Mas a ideia da instrumentalização, além de ser mais fiel ao que realmente está acontecendo em Evangelion, guarda uma referência importante a esse cara. Ele é o autor de Instrumentality of Mankind, uma outra série de histórias de ficção científica em que os seres humanos também foram roubados de suas individualidades. Perder a própria individualidade não é possível só na ficção científica. Isso também acontece no mundo real e se chama despersonalização. Na metade do século XIX, o psiquiatra francês Jean-Étienne Dominique Esquirol recebeu uma carta desesperada de um dos pacientes dele. Na carta, o paciente reclamava de sintomas que chamaram a atenção do médico. Cada um dos meus sentidos, cada parte do meu ser, age como se estivesse separada de mim, e é como se eu não conseguisse sentir mais nada. Poucos anos depois, a correspondência de Jean-Étienne virou material de pesquisa do neurologista alemão Wilhelm Geisinger. Geisinger percebeu semelhanças entre o relato da carta e os dos seus próprios pacientes. Ele então escreveu: Muitas vezes vemos os insanos, especialmente os melancólicos, reclamarem de um tipo estranho de anestesia. Eles dizem que ouvem, enxergam e sentem, mas que os objetos não os alcançam, como se houvesse uma barreira entre eles e o mundo externo. O relato de Geisinger é de 1845. Mais ou menos nessa mesma época, o poeta suíço Henri Frédéric Amiel relatava os mesmos sintomas. Ele escreveu num diário, publicado depois: Eu me vejo como alguém que observa a própria existência de um ponto de vista além do túmulo, em outro mundo. Tudo é estranho para mim. É como se eu estivesse fora do meu corpo e da minha individualidade. Estou despersonalizado, separado, à deriva. Será que isso é loucura? E essa foi a primeira vez que o termo despersonalização foi usado. No final do século, em 1898, o psicólogo francês Ludovic Dugas introduziu o conceito de despersonalização oficialmente na literatura médica. Anos depois, um homem sofreu um episódio de despersonalização durante uma visita a Atenas. Esse homem era Freud. Ele entendeu a despersonalização não só como uma patologia, mas como um mecanismo de defesa da mente. Freud escreveu: A teoria psicodinâmica fornece a base para conceituar a dissociação como um mecanismo de defesa. Dentro dessa estrutura, a despersonalização pode ser entendida como um mecanismo de defesa contra sentimentos negativos, conflitos ou experiências. A despersonalização é tratada de maneira bastante direta em Evangelion, especialmente nos episódios 19 e 20. Aqui, Shinji perde o controle da Unidade 01. Primeiro, o inimigo é devorado numa cena grotesca. Depois, incapaz de lidar com os sentimentos negativos, com os conflitos e com a experiência, o corpo do Shinji se desfaz dentro do cockpit. Só o que sobra é um uniforme, vazio. Essa é uma metáfora muito clara para despersonalização, um fenômeno que está associado ao trauma e à depressão. Não há muita informação disponível sobre a vida pessoal de Hideaki Anno, o diretor de Evangelion.
mas é um fato público que ele sofre de depressão. É possível que Hideaki Anno tenha vivido, talvez de maneira crônica, a despersonalização. Isso explicaria a obsessão de Evangelion pelo tema da individualidade. Isso explicaria como essa série foi capaz de retratar de maneira quase real a sensação de não ter sensação, de não existir. Em Evangelion, muitos personagens têm traumas provocados pelos seus pais. É comum que depressão e dissociação sejam originadas por traumas. E é comum que traumas sejam originados dentro do ambiente familiar. Talvez isso também diga alguma coisa sobre Hideaki Anno. Afinal, ele mesmo confessa: Evangelion só pode ser descrito como a minha alma. É um trabalho que arranca partes de mim. E é isso que faz de Evangelion uma obra tão especial. Ela é fruto do sacrifício de alguém. A matéria-prima de Evangelion é o sofrimento do autor. O escritor André Gide ganhou o Nobel de Literatura em 1947. O trabalho dele teve repercussões estéticas, filosóficas, sociais e políticas. Gide influenciou alguns dos intelectuais mais importantes do século XX e foi citado até mesmo por Heidegger. Quem se perguntar como Gide se tornou tão influente vai encontrar a resposta nos textos do próprio Gide. Ele escreveu: Bons sentimentos fazem má literatura. Toda ficção começa com um texto. Então, o que vale para a literatura, vale para o anime. Evangelion é feito de péssimos sentimentos e, por isso, é um ótimo anime. Hideaki Anno precisou sentir todo esse peso. O fato dele ter sobrevivido a isso é admirável. O fato dele ter transformado esse peso em arte é um milagre. Um milagre é um acontecimento raro, improvável e benéfico. Ninguém discorda que acontecimentos raros e benéficos sejam possíveis. Quando as pessoas dizem que não acreditam em milagres, elas estão querendo dizer que não acreditam que esses acontecimentos raros e benéficos tenham uma origem divina. C.S. Lewis investigou esse assunto nesse livro. Para ele, milagres podem ter duas explicações. A explicação naturalista. Nesse caso, um evento raro e benéfico tem causas naturais que podem ser encontradas dentro do mesmo mundo no qual o milagre acontece. Existe também a explicação supernaturalista. Nessa segunda hipótese, o milagre é causado por algo fora do universo em que ele aconteceu. Não importa se você prefere o viés naturalista ou supernaturalista. Evangelion é o caso raro, improvável e benéfico de um trauma que virou uma obra-prima. Evangelion é um milagre. ありがとう。ありがとう。脱力してる。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。しょうがないですね。ありがとう。これでいかないと。ありがとう。 Curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo, você ajuda esse canal a continuar existindo. Você não é obrigado a fazer nada disso, mas o fato é que a nossa existência está nas suas mãos. Existem pessoas que desejam que esse trabalho continue. Elas têm bons corações e ajudam o projeto como podem. Muito obrigado, Léo, por ter cedido esses mangás pra gente. Sem isso aqui, esse vídeo não tinha rolado. E muito obrigada a todos que participam da nossa campanha de financiamento coletivo. Obrigado, Ítalo e Vó Andira. Essa sim é a mulher mais sábia. Obrigado, Shelmon Edson. Obrigada, Lucas Almeida. Olha, é napolitano e ele é que nem eu, ó. Ele prefere a parte de creme e a de chocolate. Se você reparar, sobrou mais da de morango. Obrigada, Luiz Felipe e Timão. Muito obrigado, Mariana Luna. Gostei do cabelo novo, Mariana. E muito obrigado, Jean Pedro. Esse episódio é dedicado a todos que operam os seus próprios milagres, transformando o trauma, a depressão e a despersonalização em razões para seguir em frente.